Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra desse dia. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens baseada nas parábolas de Jesus e hoje nós entraremos na segunda parte da mensagem que começamos sábado passado. O tema que nós vamos trabalhar com você hoje é como possuir dinheiro com sabedoria. Para isso, eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Essas são palavras do evangelista Lucas, onde então ele vai narrar também os ensinamentos de Jesus. Diz assim a passagem bíblica. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Então, grife aí na sua mente e na sua Bíblia a maneira como Deus está se dirigindo a esse homem rico. Versículo 20, repetindo, diz: Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A mensagem mais frequente de Jesus, ou o centro da mensagem de Jesus, foi o reino dos céus ou o reino de Deus. Nenhum outro tema, nenhum outro assunto ocupou tanto as mensagens de Jesus, os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus, quanto o tema o reino de Deus. Jesus falou também sobre o amor, Jesus falou sobre paz, Jesus falou sobre família, Jesus falou sobre fé, obviamente. No entanto, curiosamente, Jesus falou sobre dinheiro, mas a questão é que Jesus falou muito mais sobre dinheiro do que falou sobre amor. Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre família. Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre relacionamentos. Jesus falou com muita frequência sobre as questões financeiras, as questões materiais. Por que Jesus falou tanto sobre questões financeiras? Por que Jesus abordou tanto a questão sobre dinheiro? Será que Jesus era um homem aficionado por dinheiro? É óbvio que não. Jesus não tinha nenhum apego a questões materiais, financeiras. Jesus falou muito sobre dinheiro, porque Jesus sabia o poder de sedução que o dinheiro exerce sobre o coração do homem. E, de fato, o dinheiro tem um poder muito grande de conquistar o coração do homem, torná-lo escravo de si, desgraçar a vida daqueles que o têm, mas não o têm com sabedoria. Veja, Jesus conta uma parábola de um homem que era muito rico, era um empresário do agronegócio daquele tempo. A parábola Jesus descreve um homem que era um agricultor e as suas lavouras estavam produzindo abundantemente, de maneira que ele teve que construir novos celeiros para guardar toda a sua safra. Então era um homem afortunado, um homem rico, um milionário provavelmente. Se este homem vivesse nos nossos dias, hoje talvez ele seria convidado para dar entrevistas em programas de negócios.
ele seria convidado, por exemplo, para dar palestras sobre como enriquecer, como se tornar um milionário. Talvez ele seria convidado por alguma editora para escrever um livro sobre como prosperar financeiramente. Então, na nossa sociedade capitalista, onde o dinheiro é tão valorizado, esse homem seria tido como um homem sábio, um homem culto, um homem inteligente, porque, afinal de contas, ele soube ganhar dinheiro. Ele soube prosperar, é um homem que soube acumular riquezas. No entanto, embora aos olhos de uma sociedade capitalista esse homem pudesse ser considerado como um sábio, bom, Deus olhou para ele com outros olhos e o classificou de uma maneira diferente. O versículo 20, Deus se dirige ao personagem dessa parábola de Jesus, chamando de insensato. Ou seja, é um homem que conseguiu adquirir muito dinheiro, é um homem que acumulou riquezas, mas ele não conseguiu combinar dinheiro com sabedoria. Ele possuía dinheiro, mas não possuía a sabedoria. E nenhuma combinação pode ser tão destrutiva na vida de um homem como a combinação dessas duas coisas. Quando você combina muito dinheiro e pouca sabedoria, provavelmente a sua caminhada pode se tornar desastrosa. O nosso desafio, eu acredito que esse é o convite de Jesus para nós hoje, através dessa parábola, é que nós podemos sim, podemos nos tornar prósperos, podemos sim possuir dinheiro, mas o grande desafio é ter dinheiro, mas combinar com sabedoria. A Bíblia não condena o ter dinheiro, a Bíblia não condena o ganhar dinheiro, a Bíblia não condena o fato de você empreender ou se preparar para competir no mercado de trabalho e ter uma vida próspera. Não. A questão é, você precisa ter dinheiro, é bom que você trabalhe para tê-lo, mas você precisa combinar dinheiro com sabedoria. Se você combinar essas duas coisas, eis aí o segredo para uma vida, de fato, bem-sucedida. Então, essa parábola que Jesus contou, ela nos dá assim, sinais de como a gente pode combinar dinheiro com sabedoria. Apenas para efeito de lembrança, no sábado passado, nós dissemos que, em primeiro lugar, para você ter dinheiro com sabedoria, você precisa valorizar mais os seus relacionamentos do que o dinheiro. Jesus inicia essa parábola exatamente porque dois irmãos entraram em litígio por causa de uma herança. Eles vieram até Jesus para que Jesus tornasse o juiz da causa deles. Então, observem, Jesus conta uma parábola para ajudar dois homens a perceber que o dinheiro não é mais importante que os relacionamentos. Se você tem valorizado mais o dinheiro do que pessoas, se você tem valorizado mais dinheiro do que suas relações, então você já está no caminho da insensatez. Você já está fazendo para você a escolha de ter dinheiro, mas não ter sabedoria. Lembrando, também dissemos que para você ter dinheiro com sabedoria, você precisa, você não pode transformar o dinheiro na razão da sua existência. Porque este homem da parábola, ele viveu, e tão somente viveu, para ganhar dinheiro. Tudo que ele fez na sua vida foi para enriquecer. De maneira que agora o Senhor vem até ele e diz, insensato, essa noite sua vida será exigida. E o que você tem? Para quem será? Ou seja, a única coisa que ele fez na vida foi ganhar dinheiro. Ele não entendeu que a vida dele tinha um propósito maior, que a vida dele tinha uma finalidade maior. Se você tem achado que você existe tão somente para ganhar dinheiro, você está reduzindo a sua vida a quase nada. Você não existe por causa do dinheiro, você existe por causa de Deus. A base da sua existência não é a prosperidade,
A base da sua existência é o propósito de Deus. Então, ganhe dinheiro, mas não se esqueça, ele não é a razão da sua vida. A razão da sua existência é Deus. Hoje, então, eu compartilho com você mais 2 princípios para que você possa possuir dinheiro e tê-lo com sabedoria. O terceiro princípio, para você, então, ter dinheiro e livrar-se da insensatez, ou seja, ter dinheiro e, ao mesmo tempo, ter sabedoria é: não queira dinheiro somente para si mesmo. Não queira ganhar dinheiro somente para si mesmo. Observe o que Jesus vai dizer nessa parábola. Observe que, logo após Deus, na parábola, chamar aquele rico de insensato, concluindo a parábola, Jesus traz uma mensagem muito importante. O versículo 20, Jesus disse: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Aí Jesus, no versículo 21, vai concluir a parábola trazendo a mensagem. Ele diz: assim acontece com quem guarda para si. Olha o destaque. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Observe que a impressão que se tem é de que esse homem rico, esse agricultor, que acumulou celeiros fartos, acumulou bens, acumulou fortuna, a impressão que se tem é que sequer ele tem herdeiro. O que ele ajuntou, para quem será? Ou seja, é um homem que ganhou dinheiro somente para si. Ele diz: isso acontece com quem guarda dinheiro somente para si. Ora, se você quer ganhar dinheiro, mas você quer possuir dinheiro com sabedoria, você precisa fazer com que a sua riqueza não beneficie somente a você. Quantas pessoas são beneficiadas pela sua prosperidade? Quantas pessoas hoje são abençoadas através do dinheiro que você ganha? Só você e sua família? Será que não existem mais pessoas que podem ser beneficiadas pelo dinheiro que você ganha? Há quantos empresários que têm empresas altamente lucrativas e somente eles se beneficiam da riqueza e da prosperidade da sua empresa? Muitas vezes os seus funcionários não conseguem progredir, não conseguem prosperar, eles não conseguem desfrutar da prosperidade da empresa que eles próprios estão servindo. Talvez porque esse empresário lhe falta sabedoria. Ele ainda não entendeu que dinheiro que é ganho não pode ser ganho só para si mesmo. Dinheiro, para ser combinado com sabedoria, precisa ser compartilhado. Aliás, o melhor antídoto para você livrar o seu coração da ganância é tornar-se uma pessoa generosa. Generosidade é o grande antídoto contra a ganância. Porque se você ganha dinheiro e se torna ganancioso, você se torna uma pessoa insatisfeita. Você sabe quanto dinheiro é suficiente para satisfazer um ganancioso? Você sabe? Alguém já disse que um ganancioso precisa somente mais um pouquinho para satisfazer-se. Ou seja, ele nunca se dá por satisfeito. Ele sempre precisa de mais um pouco. Então, se a ganância ganhar o seu coração, por mais que você ganhe dinheiro, você nunca vai se realizar, você nunca vai se satisfazer. Então, livre-se da ganância. Mas o antídoto contra a ganância é ser generoso. Olhe ao seu redor e perceba quantas pessoas você pode abençoar. Às vezes até a sua própria família. Há pais que não permitem os seus filhos desfrutar da sua própria prosperidade. Há muitos que sequer os seus pais, que deram tão duro, trabalharam arduamente para promover-lhes ascensão, um bom estudo, uma boa formação, uma boa educação. E hoje, embora eles sejam prósperos, os seus pais às vezes têm necessidades. Olha ao seu redor, na sociedade.
entidades, instituições, quantas ONGs que podem ser ajudadas, beneficiadas pelo dinheiro que você ganha. E não somente, simplesmente, dar dinheiro, doar dinheiro, mas você também repartir o que você tem. Há quantas mulheres, por exemplo, que têm o seu guarda-roupa abarrotado de peças que não usam mais, sapatos que estão lá há meses, guardados dentro de uma caixa, e elas estão comprando novos sapatos e aqueles já foram esquecidos. Será que não existem pessoas a quem você possa doar aqueles que você não usa mais? Será que não existem pessoas que, para elas, seria muito útil aquelas peças de roupas que estão boas e que estão lá guardadas no fundo do armário e que você sequer se lembra? Então, ganhe dinheiro, mas não ganhe só para si. Essa é uma forma de ser sábio. Observe as pessoas mais sábias na nossa sociedade. São pessoas que conseguem ganhar dinheiro, mas elas se tornaram pessoas solidárias. Elas ganharam dinheiro, mas se tornaram sábias porque elas são generosas. Elas ganham dinheiro, mas elas conseguem fazer com que as pessoas ao seu entorno também sejam abençoadas. Alguém brincou dizendo que algumas pessoas se tornam ricas tal qual um pé de manga. Eu não sei se isso é fato, algum biólogo, agrônomo pode nos corrigir, mas alguém brincou dizendo que debaixo de um pé de manga não cresce planta nenhuma, às vezes sequer grama. Algumas pessoas enriquecem como um pé de manga. Debaixo delas nada cresce. São os ricos insensatos. Os ricos com sabedoria são aqueles que eles crescem, mas abaixo deles existem pessoas que vão crescendo junto, que vão se sentindo abençoados juntos. Então, ganhe dinheiro e seja sábio, fazendo com que a sua riqueza, o seu dinheiro, aquilo que você ganha, também possa ser compartilhado com outras pessoas. Não seja como o insensato dessa parábola, a quem Jesus disse o seguinte: cuidado, não guardem riqueza somente para si. Quarto princípio, para você ter dinheiro e, ao mesmo tempo, ter sabedoria, não confie sua vida ao poder do dinheiro. Não confie a sua vida ao poder do dinheiro. Há muitas pessoas que elas só se sentirão seguras o dia em que elas entenderem que encontraram a estabilidade financeira. Ou algumas pessoas se sentem seguras porque olham para a sua realidade financeira e veem estabilidade. Ora, não olhe para o dinheiro como se ele fosse a base de estabilidade da sua vida. Se você olhar para o dinheiro como a base da sua estabilidade, então ele se tornou o seu Deus, porque é nele que você confia. E Jesus, então, advertiu os discípulos. Quando ele termina de falar esta parábola, onde ele coloca um rico que foi classificado por Deus como insensato, ao terminar essa parábola, Jesus, então, aproveita o contexto da situação e aí vai transmitir aos discípulos uma mensagem muito importante. Veja o que ele diz no Lucas 12, do verso 22 ao verso 31. Acompanhe comigo a leitura. Diz o texto: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Vem o versículo 24. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Olha aqui, chamo sua atenção. Observe, Jesus está aqui, provavelmente a sua mensagem, aquela discussão com os discípulos, está ao ar livre. E, de repente, ele observa os pássaros, e ele provavelmente aponta para os pássaros e diz: olhem, observe os corvos, observem os pássaros. Eles não trabalham. E, de fato,
No entanto, não lhes falta comida, não lhes falta alimento. Jesus acrescenta dizendo, Deus os alimenta diariamente. O que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é, observem a vida de vocês, Deus está preocupado com vocês, Deus quer sustentar vocês, Deus quer que vocês vivam com a certeza de que Ele tem os olhos sobre vocês. Aí ele continua dizendo, no versículo seguinte, versículo 26, ele diz, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, observe, é Deus quem veste a erva, e não é a erva que se veste sozinha ou se vira sozinha. E ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, mas se preocupem com isso, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Olha, Jesus está dizendo, é o mundo pagão, ou seja, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que não podem depositar a sua fé no Senhor, é aqueles que confiam em si mesmos. Esses é quem corre atrás do que vestir, do que comer, do que se alimentar, onde morar. São eles que perdem noites de sono, são eles que ficam desesperados por essas coisas. Sabe por quê? Porque eles não têm quem confiar, eles confiam em si mesmos. Mas Jesus está fazendo um contraponto, dizendo o seguinte, eles são diferentes de vocês. Vocês confiam em mim, sou eu quem cuido de vocês. Os pagãos não têm quem confiar, eles confiam neles mesmos. E eles são limitados, por isso ficam ansiosos, desesperados. Mas vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não precisam desesperar, porque a fé de vocês está em mim. E aí ele continua dizendo, ainda no versículo 30, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Ora, Jesus está dizendo aqui, não é para que você se folgue no fato de que Deus cuida da sua vida, que Deus está disposto a te sustentar, e você se entregue à ociosidade e à preguiça. Não. Nós precisamos ler a Bíblia de maneira integral. E a própria Bíblia, no livro de Provérbios, por exemplo, condena a preguiça, ela condena o ócio. O segredo de viver uma vida de fé é você trabalhar como se tudo dependesse absolutamente de você. Trabalhe como se tudo dependesse só de você, mas confie no Senhor, certo de que tudo, na verdade, depende dele. Se você combinar essas duas coisas, trabalhar como se tudo dependesse de você e confiar no Senhor, certo de que tudo, na verdade, só depende dele, você conseguiu juntar duas coisas que pode fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Então, confie no Senhor. Coloque a sua vida firmada em Deus. Quem constrói a sua vida sobre dinheiro é como edificar a vida sobre areia movediça. Quem tenta firmar a sua vida sobre o dinheiro é como construir uma casa sobre areia. A qualquer momento, o forte vento, a tempestade pode derrubá-lo. Então, não confie no dinheiro. Não é o dinheiro que vai sustentar o seu casamento. Não é o dinheiro que vai lhe trazer a felicidade e satisfação. Não é o dinheiro que vai lhe dar o sentimento de segurança. Não é o dinheiro que vai trazer para você o preenchimento desse vazio que você carrega no coração. O dinheiro não tem poder para fazer essas coisas. Só Deus pode te dar satisfação. Só Deus pode te dar verdadeira alegria. Só Deus pode trazer estabilidade para o seu casamento. Só Deus pode preencher o vazio que está dentro de você. Porque Ele é a base da nossa vida. É por isso que Jesus nos convida a confiar nele e plenamente
nele. Portanto, concluo a palavra de hoje desafiando você. Desafiando você. Eu não quero que você deixe de empreender, não deixe de estudar e desejar uma carreira profissional próspera, não deixe de desejar crescer econômica e financeiramente. No entanto, você precisa buscar prosperidade financeira, mas não se esquecer de que você precisa também de sabedoria. Porque se você tiver dinheiro e for um insensato, isso pode arruinar a sua caminhada. E você, que tem tido dinheiro e percebeu que é um insensato, você tem uma chance. A solução para você, a esperança para você. A Bíblia diz, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Dobre o seu joelho diante de Deus e faça uma oração sincera e peça para Deus lhe dar sabedoria, para que o seu dinheiro seja bênção para a sua casa, para que o seu dinheiro seja bênção para o seu coração, para que o seu dinheiro não sirva para a sua perdição, não sirva para a sua ruína, mas o seu dinheiro seja bênção para a sua casa. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para o seu coração hoje, tá bem? Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra de fato.